Fala minha gente, eu sou o Laqua e quero te dar as boas-vindas para a segunda aula do curso de desenho gratuito. Ao longo dessa semana, você estará aprendendo como qualquer pessoa pode aprender muito mais rápido a desenhar como um profissional de forma muito divertida e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Você está aprendendo a ver o desenho de outra forma e isso está sendo transformador, mesmo para você que já desenha, mas que não consegue levar seu desenho ao nível de qualidade e profissionalismo que você tanto deseja. 3 a 4 semanas eu cheguei nesse resultado aqui. Em mais ou menos uma semana, aplicando a técnica certa, eu vi resultados que em 15 anos de tentativas frustradas eu não consegui. Eu percebi nesses quase 2 meses de um salto muito grande na qualidade das minhas ilustrações e também que esse foi um sonho realizado. É um sonho de criança que sempre desenhou, mas nunca teve técnica. Consegui realizar esse sonho. Mas bem do começo mesmo, mas só já tendo uma ideia de volume e eu não sabia nada. Então, assim... O resultado, cara, assim, foi uma mudança de traço, assim, agressiva no meu trabalho. Até 2 semanas atrás eu fui chamado para fazer uma ilustração de um livro de uma amiga. Esse daqui são os resultados finais. Se isso daqui só em menos de um mês, como é que vai ser daqui a um ano? Nessa aula, você vai descobrir quais são os 3 passos para você aprender definitivamente a desenhar como um profissional em até 60 dias, mesmo que esteja começando do zero e até mesmo que venha tentando com tutoriais e vídeos na internet e não tenha conseguido resultados expressivos em seus desenhos. E vamos finalizar nosso personagem principal. Se você tentou usar os tutoriais do YouTube e não conseguiu desenvolver seu desenho, não se preocupe, a culpa não é sua. Essas videoaulas são feitas por pessoas que não conhecem metodologias que sejam fáceis e simples de usar. A maioria desses vídeos tutoriais que você vê por aí ficam ensinando traços simples, mas quando você vai tentar colocar em prática, vixe, a pessoa já desenhou um dragão com 1001 detalhes e você até desiste de tentar acompanhar. E como você pega uma dica aqui, outra ali, você acaba ficando mais confuso e seus desenhos continuam travados. E para você superar isso, na aula 1 eu te mostrei que já passei por isso. Eu te falei da minha história, que eu tentei aprender com um artista que não era professor e não sabia ensinar. E que depois de adulto eu me tornei esse mesmo artista professor sem método. Até que eu decidi que isso precisava mudar e desenvolvi o método Laqua Parla de aprendizado e desenho. E que nos últimos anos eu apliquei esse método e ele foi comprovado por mais de 5.000 pessoas. Você viu que eu migrei da ilustração digital para a ilustração tradicional e que fiz isso simplesmente por perceber que, sem a base tradicional, ninguém é capaz de conseguir resultados expressivos no digital. Afinal, eu tinha essa mesma dificuldade quando fazia animações no digital, mesmo tendo feito mais de 10.000 desenhos no digital. Você descobriu que você precisa de um método claro para te guiar no passo a passo para melhorar a forma de aprender a desenhar e que com o método você pode obter resultados profissionais em suas ilustrações em menos de 60 dias. Viu que a base de tudo isso parte do desenho gestual, que é algo que todo ilustrador na face da Terra, iniciante ou mesmo avançado, deveria dominar de forma simples e rápida antes de sair por aí desenhando. Nós aplicamos juntos esses exercícios básicos com técnica de esboço que te mostraram como ser iniciado o seu desenho, aprendeu que você não precisa da borracha para desenhar e fazer os exercícios do PDF de apoio que a gente colocou na aula 1, nos estudos para a criação de personagem. Então, se você não viu a aula 1, eu te recomendo, assiste a aula 1, pois eu te ensinei na aula 1 que é fundamental para que você possa tirar o máximo proveito da aula 2 e da aula 3. Essas técnicas são a base para qualquer estilo de desenho que você faça, seja cartoon, HQ, mangá, caricatura, desenho realista, enfim, todos, absolutamente todos os estilos devem partir dessa técnica base de esboço. Então, pausa essa aula e volta lá na aula 1, ela está em algum lugar do menu ou nos comentários dessa página. Clique e assista a aula 1, ela vai ficar no ar assim como esse vídeo somente até o domingo. E se você está se perguntando que PDF é esse que eu falei, ele está disponível lá na comunidade do curso de desenho gratuito
no Sparkle. Basta clicar no botão ou no link da comunidade em algum lugar dessa página para acessar a comunidade gratuita do Sparkle. Lá está rolando inclusive análise de desenho pelos meus navegadores faixa preta, que são os mesmos que me auxiliam no suporte aos meus alunos no treinamento Dom é o Cacete. Gente, eu quero aproveitar também para agradecer aos milhares de comentários deixados por vocês na aula 1 e também na comunidade exclusiva desse evento no Sparkle e no YouTube. Saiba que eu fico muito feliz em ver o carinho que todos vocês nas postagens que foram feitas por lá e nos comentários. Eu li todos os comentários e fiz o possível para responder a maioria deles. Está sendo muito legal ver a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas com esse evento. Saber que isso vai impactar o seu desenho e abrir as portas para você finalmente aprender a desenhar como um profissional me deixa muito feliz. Agora que você já viu a aula 1, separe seus materiais e vamos para a aula 2. Os 3 passos que vão te colocar no caminho para aprender a desenhar como um profissional muito mais rápido e de forma muito mais divertida. O primeiro passo começa com você treinando o seu olhar. No momento dos seus estudos, você não deve sair por aí desenhando sem rumo. O ilustrador iniciante ou avançado deve fazer seus exercícios de observação para que possa aprender a buscar inspiração em coisas básicas. Pode ser a partir de fotos da internet ou até mesmo ao ar livre para criar um repertório em sua biblioteca de desenhos. Esse exercício pode ser feito todos os dias e quanto mais temas diferentes o ilustrador abordar, maior será seu repertório e experiências com vários temas. Vale desenhar tudo: carros, praças, pessoas, velhos, pessoas novas, bebês, mulheres com cachorrinhos, uma pizza ou até mesmo um abajur da sua casa. No meu treinamento aprendemos a criar personagem de tudo, até mesmo de uma chaleira que está no seu fogão. O segundo passo no método para aprender a desenhar como ilustrador profissional é o estudo de ilustração dos artistas que você mais admira. Sabe aquele ilustrador que você vê o trabalho dele e diz: "Ah, um dia eu quero desenhar como esse cara"? Então, esse mesmo. Estudar a obra de outros ilustradores te ajuda a criar um repertório de influências que vai contribuir muito no desenvolvimento do seu traço autoral, ou seja, do traço que tem a sua personalidade e a sua assinatura. Eu mesmo busquei inspiração em artistas que eu admirava quando comecei a desenhar. Eu me inspirei muito no nosso querido Ziraldo, observei muitos traços da Hanna-Barbera, desenhos da Disney, enfim, entre muitos outros. Uma das técnicas que você deve usar nos seus estudos para ilustração de outros personagens é o redesign, ou seja, a releitura. Tem gente que acha que isso é cópia, mas não se trata de copiar. Cópia é cópia mesmo, tipo colocar um papel em cima do desenho ou do lado e fazer exatamente igual. Tem gente que dá um nome bonito para isso, se chama tracing. A releitura trata de você fazer seu próprio desenho daquele personagem, mantendo as principais características dos personagens, como as roupas, o tom de pele, mas alterar a linguagem corporal e os traços desse personagem. Por exemplo, você pode pegar o Homer Simpson e tentar fazer ele com um traço próprio seu, ou seja, um traço mais realista, por exemplo, ou redesenhar o Batman com seu estilo. Vale para qualquer personagem, depende muito de quem é o seu artista de inspiração. O terceiro passo dos estudos é a técnica. Eu posso resumir para você em 4 etapas a técnica de qualquer desenho que você queira fazer. Do desenho mangá ao cartoon ou até mesmo para o traço mais realista, ou quem sabe um traço Disney. Qualquer que seja o seu estilo de desenho, existem 4 etapas que devem ser seguidas no seu desenho. As 4 etapas são forma, movimento, composição e linguagem. Com essas 4 etapas você vai conseguir começar a estudar as formas dos personagens e cenários, dar movimento e vida às suas criações, vai organizar e compor eles dentro do papel de uma maneira que fique muito massa e depois vai colocar a sua arte em cima disso. Seja em uma aquarela, lápis de cor, grafite, guache, pastel seco ou até mesmo digital. Então vamos recapitular o que vimos até agora. Você, seja iniciante ou avançado, precisa agora mesmo de um método que te mostre o caminho mais rápido para desenhar como um profissional.
mesmo que seja como hobby, simplesmente para ver seus amigos elogiando seus desenhos. Esse método deve passar por 3 etapas que são: primeiro, treinar o seu olhar para ter um repertório de inspirações para seus desenhos; segundo, ter um repertório de desenhos com inspirações nos seus artistas favoritos, aqueles que desenham como você gostaria de desenhar; e praticar o redesign dos desenhos desses artistas. Obedecer as 4 regras no processo de criação de uma ilustração, que são forma, movimento, composição e linguagem. Sabendo disso, agora eu vou fazer um exemplo prático com o nosso estudo de treinamento de repertório, que foi o vampiro feito no exercício da aula 1. Vamos imaginar que esse nosso vampiro esteja, por exemplo, dançando, tocando um instrumento musical ou fazendo um movimento qualquer. Primeiro, vamos estudar como é que o nosso vampiro tem que ser contextualizado, ou seja, como são os seus instrumentos musicais, se é um saxofone, se é um piano, uma bateria. De repente, a gente pode focar numa banda de jazz e depois desenvolver um gestual bem massa para apresentar esses personagens. Ok, vamos começar por uma estrutura humana básica aqui. Então a gente tem a cabeça, que a gente já conversou na aula 1. Eu vou fazer uma estrutura humana bem simplificada para vocês poderem começar a desenhar junto comigo. Aqui a coluna vertebral, uma bacia que você pode colocar como se fosse um coração. Aqui vamos trabalhar o esqueleto. Tá? Nesse momento você não precisa se preocupar muito com a proporção do desenho. Tá? Eu só quero que você entenda essas formas básicas para você poder trabalhar o seu gestual. Ok? Então a mão, não precisa se preocupar agora com a mão, o cotovelo e a outra mão aqui. Ok, a partir dessa estrutura básica, eu vou trabalhar um gestual. Então, por exemplo, se o meu personagem estivesse varrendo um chão, eu poderia colocar a cabeça dele aqui, poderia colocar ele curvado, trabalhando ele segurando a vassoura, o corpo dele levemente virado para cá, o quadril de lado, e aí a gente precisa encontrar o ponto de gravidade. Então aqui vai estar o ponto de gravidade, onde a gente vai poder colocar a perna, a outra perna aqui a gente pode colocar para trás, como se ele estivesse dando um passo. Você pode até pintar para essa perna ficar para trás e aqui reforçar o traço para dizer que ele está sustentando com a coluna. E aqui a gente coloca a vassoura ou o rodo. Vou fazer um rodo aqui, um esfregão para ficar mais legal, com uma mancha d'água. E aqui a gente vai ter um braço. Você pode botar uma curva e uma reta no braço para ele segurar esse esfregão. Ok? E aqui o outro braço vai estar segurando aqui em cima com o antebraço visualizado. Ok? Então isso aqui é uma técnica de desenho gestual bem básica, com proporções relativamente humanas, tá? E agora a gente vai aplicar o gestual à música, tá? Porque o nosso objetivo é trabalhar com os músicos aplicado aos vampiros. Então vamos pensar que ele está tocando um trompete. Eu posso exagerar a curvatura do meu personagem com a barriga assim bem esticada e os braços erguidos. A gente faz mais pressão no lápis aqui para colocar mais tensão no ombro dele e joga o braço para frente, onde ele vai estar segurando o instrumento. Aí eu coloco a cabeça para frente, coloco o instrumento aqui, o trompete, a outra mão vai entrar aqui por trás, segurando aqui, de repente dando as notas.
E aí a gente joga a perna dele lá para trás, para a gente ter o ponto de equilíbrio aqui, nessa da cabeça até o calcanhar dele. E aí a gente trabalha o pé dele aqui e de repente a outra perna aqui por trás. Então isso aqui eu só vou reforçar esse traço da parte de trás para a gente mostrar que tem tensão no músculo das costas, ok? Isso é uma maneira de você fazer um gestual mais exagerado. Vamos passar agora para a segunda etapa. A segunda etapa é a gente pegar o nosso vampiro. Então vamos pegar lá, vamos relembrar do vampiro, né? A cabeça dele triangular, as orelhas triangulares, o cabelo triangular. Aí a gente coloca um nariz de repente compridinho. A gente coloca o sorriso por trás aqui do nariz. E agora a gente põe uma cara feliz, com a boca aberta, os dentinhos. Começa a trabalhar um pouco de expressão facial. E os olhinhos aqui. Com a sobrancelha, tá? E aqui a gente vai ter a capa dele. Com os detalhes que a gente tem que trabalhar. Então lembra desse personagem? Agora a gente pode trabalhar o corpo dele. Vamos usar um azul aqui. Então eu posso, da mesma maneira que eu criei a silhueta triangular da cabeça dele, eu posso criar uma silhueta pensando, será que ele vai ser mais gordinho, assim, comprido? Ou será que ele vai ser curtinho assim? Eu vou trabalhar ele curtinho, para a gente ter uma cabeça na proporção G, um corpo na proporção M e as perninhas na proporção P, ok? Então a gente vai ter isso aqui. Aqui a gente bota a capa dele. De repente a capa com aquelas pontas, né, para ficar mais horripilante. E as perninhas dele para cá. Então o que eu estou fazendo? Eu estou estilizando as proporções humanas. Estou criando formas expressivas com a figura humana. Aqui eu vou colocar só uma mãozinha. Vou passar com outra cor. Então aqui um esboço bem rápido, que você também deve trabalhar na silhueta de uma maneira espontânea, de uma maneira criativa, encontrando a proporção do seu vampiro, ok? Então aqui a gente tem a capa dele e ela por trás aqui. E aí eu ainda posso pintar aqui a parte de trás para a gente identificar o volume. Ok, então esse aqui seria o nosso estudo do vampirinho, da forma do vampirinho. Agora a gente vai passar para a aplicação desse estudo do vampiro, tá? Que pode ser esse, pode ser outro, para uma aplicação de um personagem. Então vamos pensar aqui, a cabeça do vampiro naquele formato mais com queixão. Com a orelha aqui, o cabelo bem pontudinho, com uma costeleta, o nariz bem fininho e aqui os olhos, vou fazer ele bem fechado, como se ele estivesse apreciando a música dele e aquela sobrancelha horripilante assim. Tá? Então eu estou criando um personagem e aqui eu vou colocar a capa dele. Ok? E aí, aqui, a boca com os dentinhos. Então eu criei a silhueta do personagem, tá aqui, e aí ele está tocando um violino. O que que acontece? O violino vem aqui para baixo, você vai fazer uma estrutura simplificada do violino. Você vai trazer o braço do violino aqui para baixo e vai colocar
o detalhe do violino, né? Você pode estar olhando uma referência de um violino para poder desenhar ele com mais detalhes, se você quiser, né? Aqui as cordinhas do violino. E aí, o que acontece? Ele vai estar pegando aqui o violino para apoiar nas cordas. Ele vem com o braço fazendo um braço mais gordinho e o outro braço está tocando com o arco. Então a gente desenha o arco primeiro, depois a gente faz a mão dele aqui pegando esse arco, apoiando o dedão, e aqui o antebraço dele tocando o violino. Então essa é uma maneira de você criar um personagem, um gestual com o movimento tocando um instrumento musical, ok? Então esse é o nosso segundo exemplo aqui de desenho, na verdade é o primeiro exemplo de desenho gestual. Eu também posso começar a trabalhar o personagem. Vamos começar a trabalhar aquele gestual que a gente fez do trompetista no nosso jacaré não, no nosso vampiro. Então eu coloco aqui a perna dele em S. E aí eu coloco o ombro dele aqui tensionado, tocando o trompete. E aí eu encaixo a cabeça do meu vampiro. Tocando o trompete. Aqui eu posso trabalhar aquele nariz triangular, os olhos fechados, dele tocando, com os dentinhos aqui. Uma mão segurando o instrumento, outra mão tocando o instrumento. E a gente tem o vampiro aqui, coloca a capa dele aqui para trás. Ok. Os detalhezinhos de dobra de tecido. Tá aí, a gente tem o nosso vampiro trompetista. Então a ideia do gestual é você conseguir captar a essência do movimento aplicado ao shape básico do personagem, ok? Eu poderia fazer esse mesmo desenho gestual aplicado ao meu personagem baixinho. Então como é que ficaria? A cabeça dele grande. De repente eu posso colocar, né? Eu vou fazer o nariz dele aqui que é compridinho. Ele está tocando aqui o saxofone. Colocar uma sobrancelha dessas horripilantes assim, que fica engraçado. Aqui está a estrutura da cabeça dele. E aí eu vou colocar ele tocando o sax. Então o sax, né, lembrando, faz esse formato. E aí a gente pode até usar uma característica de cartoon dos anos 30, que eram aqueles braços flexíveis. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então a gente tem aqui o corpinho dele projetado para trás e o braço saindo daqui arredondado, sem fazer quina, pegando os detalhes aqui. E aqui um outro detalhe dele tocando
com a mão aqui. E a gente pode até ver o braço saindo daqui de cima para ficar mais divertido, né? Com uma silhueta mais divertida. Então, se a gente fosse definir com o lápis de cor aqui, a gente teria aqui a cabeça, né? Aqui a roupa dele, a capa dele poderia estar voando. E aqui o saxofone, com esse braço por cima, assim. Você vê que não tem definição muscular nem nada, né? Só um braço curvado. Isso é um outro estilo de desenho que você pode estar adotando, menos próximo das questões anatômicas, né? Uma coisa mais cartunesca, né? Aí vai do estilo que você gostar mais de aplicar ao desenho. Tá aí. Então, mais um exemplo aqui. E agora, para terminar, vamos fazer uma brincadeira mais gráfica dos nossos personagens. Eu vou colocar aqui, ó, um piano. Tá? Um formato de um piano de cauda aqui, bem simples. Visto de cima mesmo. Não precisa ser nada fotográfico, né? Basta você ter um desenho mais divertido, né? Um desenho mais espontâneo, que de repente você pode estar fazendo no material didático, você pode estar usando isso num livro infantil, né? De repente você tem aí a ideia de uma história e quer contar essa história com ilustração. Então, vamos lá. Tá aqui o piano, e aí eu coloco né, vocês já sabem, o cabelinho em V, uma orelha pontudinha, daí você escolhe o tamanho da orelha, se você quer um orelhão, se você quer uma orelhinha, isso é aquela questão na hora da criação do personagem. E aqui eu vou colocar um olho, nem vou desenhar a bolinha do olho, só vou desenhar a curvinha que o olho está fechado, e um sorrisão, né? E aí eu vou colocar os braços arredondados, tocando piano. Tá? Isso aqui é um cartoon, bem cartoon, né? Como se fosse um cartoon de humor. Vou passar aqui um vermelho para a gente poder ver. Então a ideia é que você faça um desenho bem espontâneo. E daí, claro, com o tempo você vai adaptando esse desenho para o seu estilo. Você pode fazer, como eu falei, mais realista, com mais detalhes. Você pode fazer ele mais mangá, você pode fazer ele com um cartoon com uma característica própria, né? Aqui eu vou colocar uma gravata nele, ó. Uma coisa bem simples dele tocando piano. E aí a gente tem aqui do lado um baterista. Aqui eu já vou trabalhar uma cabeça com o nariz bem pontudo de lado, com um sorrisão aqui, o olhinho também. A orelha e o cabelinho preto dele. E aqui eu vou botar uma gravata borboleta nele. Com o queixo aqui, pintar um pouquinho a sombra do pescoço. De repente ele tem uma barbinha que você quer fazer para dar um detalhe diferente. De repente você quer colocar um óculos. Então você começa a inventar com detalhes, né? Você começa a incrementar seu desenho. Tá aqui a capa dele, bem lá no alto. E ele tá aqui com aqueles braços arredondados, segurando a baqueta.
Então aqui a gente está trabalhando muito a linguagem do jazz. Você pode estar fazendo o seu vampiro do rock, você pode estar fazendo o seu vampiro do reggae, né? Você pode estar inventando com outros estilos musicais. Você escolhe o estilo musical que você quer, você vai estudar o gestual desse estilo musical e vai aplicar o gestual no vampiro. De repente você não quer desenhar um vampiro, você quer desenhar um lobisomem, você quer desenhar uma múmia, né? Você pode aplicar isso em qualquer personagem. Ok? Os botõezinhos aqui, e daqui entra a bateria. Agora, esse estilo de desenho, já a gente está trabalhando uma composição, a gente vai aprofundar esses conceitos na aula 3. Tá? Então não se preocupe que a gente vai falar um pouco sobre composição, com gestual combinado, enfim. Vou colocar um prato aqui. E aí a gente tem uma composição de um pianista com um baterista, ok? Eu poderia puxar esse desenho do saxofonista aqui tocando e poderia também colocar o trompetista e já viraria uma banda, né? Uma banda de jazz. Ok, gente? Então o resumo da nossa aula é a gente trabalhar uma estrutura do corpo humano simplificado, a aplicação desse gestual em posições diversas, né? A gente vai deixar o link no PDF dos sites que você pode estar usando para fazer desenho gestual, que é o Bodies in Motion, Line of Action, Quick Poses, enfim, tem vários sites que você pode estar se baseando para poder fazer gestuais mais naturais. E depois você vai pesquisar um estilo musical que te agrada e vai fazer o gestual aplicado na música. E depois, com base no personagem que você desenvolver, você vai aplicar esse personagem nos diferentes gestual, seja com um desenho um pouco mais detalhado ou seja com um desenho mais estilizado, mais cartoon. Ok, gente? Então isso era o desenho de hoje. Inclusive, esses passos e todos os demais são abordados em detalhes, como eu comentei no meu treinamento online Dom é um Cacete, onde eu conduzo meus alunos na descoberta do passo a passo para desenhar como um profissional em até 60 dias e na descoberta de seu traço autoral, do esboço à arte final. É nesse treinamento que eu aplico o método Laquaparla de aprendizado de desenho, de forma divertida e 100% prática. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários e nas mensagens sobre esse treinamento, querendo saber como elas poderiam fazer a sua inscrição. Eu só quero te dizer que isso não é o objetivo dessa aula agora. Eu vou falar mais sobre essa oportunidade mais para frente. Então hoje o objetivo é fazer você aproveitar ao máximo tudo que eu tenho para te fazer entender a importância desses fundamentos para que você possa desenhar como um profissional. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, como foi o caso de alguns alunos que você viu os testemunhos ao longo desse evento, ou se você já desenha para que você possa levar a sua ilustração ao próximo nível, como conseguiram o Thiago, que é caricaturista, o Murilo, que já ilustrava, mas não gostava do resultado dos seus desenhos, ou o Márcio Rego, que desenhou muito bem tecnicamente, mas não sabia criar personagens para desenhar seus filhos, e que hoje desenham como profissionais, com muito mais originalidade do que já desenhavam antes. Você pode ver como foi a evolução deles nos vídeos que estão no meu canal do YouTube. Então, hoje você aprendeu o quê? A gente pode trabalhar uma estrutura humana básica, pegando em consideração os 4 elementos básicos que são a cabeça, a caixa torácica, o quadril e a coluna vertebral, aplicar isso a um desenho gestual de uma posição qualquer, seja uma pessoa varrendo, uma bailarina, um rapaz segurando uma caixa, uma mulher num casamento jogando um buquê de flores, enfim, as aplicações gestuais são infinitas. E depois eu pedi que você desenhasse escolhendo um estilo musical, ou seja, pegar umas referências de músicos, de guitarristas do rock, ou de um cara tocando uma flauta, enfim, de algum instrumento musical para que você aplicasse
esse desenho gestual à música, desenvolvia-se o gestual de músicos, depois a gente deu uma recapitulada na estruturação de personagens com base na figura humana, seguindo as técnicas de apelo para PMG, para que a gente gerasse equilíbrio na criação desses personagens. A gente aplicou esse gestual a inúmeros tipos de instrumento musical dentro do estilo do jazz, que foi o que eu escolhi. Então a gente viu o gestual do trompete, a gente viu, né, o gestual do trompete aplicado, a gente viu o gestual do saxofone, do piano, da bateria, enfim, a gente viu vários movimentos aqui aplicados ao tema do vampiro. Por enquanto, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo com o seu maior aprendizado no dia de hoje e use o hashtag #DomEuCacete, porque você já sabe que desenho não depende de dom e que qualquer pessoa pode aprender a desenhar como um profissional. E me fale o quão importante tem sido você participar desse evento gratuito. Aproveita, se ainda não me segue, dá uma passadinha lá no meu YouTube e se inscreva no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e me segue também no Instagram. Lá tem conteúdo novo todos os dias. Agora, se esse evento realmente está sendo bom para você, mande esse link para alguém que também mereça ter acesso a isso como você. Alguém que possa crescer com você para que vocês possam celebrar juntos cada conquista. Lembrando que você tem um PDF dessa aula disponível lá na comunidade de desenho do Sparkle. Basta clicar no botão ou no link dessa página ou na descrição do vídeo para acessar gratuitamente a comunidade do Sparkle. Agora eu vou te falar o que você vai aprender na próxima aula. Na aula 3, eu vou te mostrar o caminho definitivo para aprender a desenhar como um profissional em até 60 dias. E vamos dar mais um passo no nosso desenho de hoje e inserir mais alguns personagens e elementos nessa história do vampiro que a gente desenhou até agora. Então não esqueça, lá na comunidade do Sparkle você pode postar o seu comentário na aula 2, então poste no comentário da aula 2 mesmo, que os meus navegadores faixa preta, que são ilustradores que dão suporte aos meus alunos do treinamento Dom é o Cacete, irão analisar os desenhos e postar feedbacks lá na comunidade sobre o que você desenhou. Então poste o seu desenho e a sua dúvida lá na comunidade do Sparkle, que eles irão te responder também por lá. Beleza, gente? Combinado? Vai agora lá na comunidade do Sparkle e poste seu desenho ou a sua dúvida. E me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Dê um print na sua tela e poste nos seus stories e me marque, @professorlacqua, e use a hashtag #DomEuCacete. Assim mais e mais pessoas vão poder aprender assim como você está aprendendo ao longo dessa semana. Por hoje é isso, agora vamos lá no Sparkle e na aula 3 na sexta-feira. Fique de olho no e-mail que eu vou avisar você por lá quando a aula 3 do curso de desenho gratuito for liberada para você. Coloque um lembrete no seu celular para não esquecer e fique de olho no seu e-mail. Gente, até lá e Dom é o Cacete! Oi, meu nome é Guilherme. Basicamente, antes 90% das minhas artes eram ilustrações, cópias de ilustrações de outros artistas. E quando eu ia tentar fazer o que eu tinha em mente, as ideias que surgiam para mim, não ficava tão bom quanto essas cópias, porque eu só copiava cópia pela cópia e eu não estava adquirindo nada. Era tipo, eu não adquiria um traço novo, não entendia o porquê o personagem que o artista reproduziu estava naquela posição, eu não tinha essa base. Então, eu já acompanhava o Lacqua no YouTube e no Instagram, e logo depois que eu assisti os primeiros módulos, eu já consegui notar uma grande diferença no meu traço. Eu tô com alguns dos meus desenhos aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês. Ó, esse aqui foi um desenho que eu fiz no começo do ano passado, de uma ideia que eu tive em mente, mas não saiu realmente o que eu queria. E esses aqui são os desenhos que eu tinha em mente, que eu fiz logo depois de assistir os 2 primeiros módulos do curso. E eu, pelo menos, notei uma grande diferença disso. Depois que eu assisti os primeiros 2 módulos, eu decidi assistir os módulos que ele tem no curso de introdução aos materiais da Derwent, do lápis de cor e da aquarela. E aí a minha evolução foi um pouco maior. Eu saí desse tipo de desenho colorido para
esse tipo aqui, já com a aquarela. E assim, foi um resultado muito grande, foram cerca de 3 a 4 semanas, eu cheguei nesse resultado aqui. Mas já está totalmente diferente desse primeiro desenho aqui que eu mostrei para vocês. Então, tipo assim, a minha evolução foi rápida, eu senti que foi muito rápida. Oi, tudo bem? Meu nome é Tamires. Eu, quando criança, né, acho que quase como toda criança, eu gostava muito de desenhar, de pintar, de mexer com artes. E aí, conforme com o passar dos anos, né, faculdade e tudo, acabei deixando esse gosto de lado, assim. Eu desenhava de vez em quando, mas, tipo assim, sem base nenhuma. Como eu moro em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, é o interior do Mato Grosso do Sul, aqui não tem oportunidade de nenhum curso, de nenhum, nada assim, workshop, nada, é bem interior mesmo. E aí eu conheci o professor Lacqua e quando eu vi ele desenhando e quando eu vi o avanço dos alunos, eu falei, é esse curso que eu quero fazer. E uma das coisas que eu mais gosto no curso do professor Lacqua é que, tipo, ele é muito didático, qualquer pessoa, tipo, de qualquer idade, eu vejo crianças de 11 anos até, tipo, senhores e senhoras, assim, conseguem perguntar e entender, e não é uma fórmula pronta, sabe? Tipo, faça esse risco. Ele vai te ensinando o desenho no âmago, assim, do zero mesmo. Então, tipo assim, eu que não tinha base nenhuma, eu tô aprendendo as formas, a criar alguns personagens, não sei se dá pra ver aqui, mas bem do começo mesmo, mas só já tendo uma ideia de volume e eu não sabia nada. Então, assim, foi um investimento incrível e eu tô muito feliz e espero avançar muito nesse curso. E é isso, obrigada pela oportunidade.